Você já teve aquela sensação estranha que já viu um personagem em outro filme da Disney? Ou que um objeto esquecido no fundo de uma cena explica o destino de um herói de outra franquia? Pois é. E se eu te dissesse que nada disso é coincidência? Hoje nós vamos mergulhar no fundo do que eu chamo de a teia da Disney. Eu separei aqui 8 teorias muito legais que provam que todos os filmes estão conectados em uma linha do tempo única, sombria e fascinante. Prepare-se, porque depois desse vídeo você nunca mais vai assistir esses clássicos da mesma forma. E fica até o final, porque a última teoria liga dois mundos de uma forma que eu tenho certeza que você jamais imaginaria. Se curte esse tipo de conteúdo, não vai se arrepender de se inscrever aqui no canal. E já aproveita para deixar o like, que ajuda pra caramba. Sem mais enrolação, vamos às teorias? Oi, eu sou o Ed e sejam muito bem-vindos ao meu canal. A linhagem perdida de Tarzan. Vamos começar com um dos maiores nós da Disney. Em Frozen, sabemos que o rei e a rainha de Arendelle morreram em um naufrágio, certo? Ou pelo menos é o que o filme quer que a gente acredite, o que nos dão a entender pelos flashbacks. Mas e se eu te disser que o próprio diretor de Frozen, o Chris Buck, deu uma declaração que contradiz o que é imaginado? Nessa declaração, ele basicamente fala sobre essa teoria, num tom de ironia, mas de uma forma muito ambígua, sabe? A teoria diz que eles não morreram no mar. O navio pegou fogo, mas eles conseguiram construir uma jangada e foram parar em uma ilha na costa da África. Lá, a rainha deu à luz a um menino, porque sim, ela teoricamente estaria grávida. Eles construíram uma casa na árvore, mas infelizmente foram atacados por um leopardo. Esse menino quem era? O Tarzan. Tarzan seria basicamente o irmão mais novo da Elsa e da Anna. Se você olhar o design dos pais no prólogo de Tarzan e as pinturas em Frozen, a semelhança é realmente muito grande. Parece ser o mesmo traço com algum estilo de animação parecido, sabe? Isso transformaria Tarzan em uma história sobre um príncipe de Arendelle perdido na selva. Essa pra mim é uma das teorias mais loucas, mas ao mesmo tempo que ela ainda faz um pouco de sentido. A herança de Jane Porter. Ainda na selva, a gente tem a personagem Jane, que nos leva à nossa segunda teoria. Você já reparou no kit de chá que ela leva para aquela expedição? É um conjunto de porcelana roxa com uma chaleira e uma xícara pequena, com um detalhe na borda. Sim, é idêntico a Madame Samovar e o Zip de A Bela e a Fera. A teoria que diz que a Jane seria neta da Bela, acredita? Além da porcelana de família, a Jane tem o mesmo gosto por amarelo, a mesma paciência para domesticar homens selvagens e, o mais importante, a habilidade de se comunicar com seres que não são seres humanos, que não entendem seres humanos. A Bela vivia em um castelo cheio de objetos vivos e a Jane vive cercada de gorilas, que ela entende pelo olhar. A teoria não conecta apenas a louça que parece, mas sugere uma conexão genética de parentesco distante mesmo, sabe? Enfim, o que vocês acham dessa? O navio que uniu 3 reinos. Bom, mas aí você me pergunta, e se o navio dos pais da Elsa não naufragou na África? Onde que ele tá? Isso nos leva para nossa terceira teoria. O navio tá no fundo do mar, sendo explorado, sabe por quem? Pela Ariel, a nossa pequena sereia. Parece loucura, eu sei, tipo, tantos filmes a ser conectados, ligados por um único fio condutor, mas pensem na geografia. Arendelle fica na Noruega, o reino de Corona de Enrolados fica na Alemanha. O casamento que os pais da Elsa iam visitar era o da Rapunzel, tanto que vemos Rapunzel e José chegando em Arendelle no dia da coroação da Elsa. E se você nunca tinha reparado nessa cena, tá rolando aí na tela pra você ver. Mas calma, tá um pouco confusa, mas eu vou resumir a história pra você. Ela basicamente fica assim. O navio afundou no meio do caminho, exatamente na costa da Dinamarca, onde se passa a história da pequena sereia, da Ariel. Quando a pequena sereia nada por aquele navio afundado no início do filme, ela está visitando basicamente o túmulo dos pais da Elsa. É uma conexão geográfica perfeita que une 3 das maiores franquias da Disney em um único evento trágico. O mistério da mãe do Andy. Agora, para a próxima teoria, vamos sair um pouquinho dos mares e ir para o subúrbio da Pixar. Essa daqui é para quem gosta de detalhes escondidos. Eu mesmo amo caçar easter egg nos filmes da Pixar. Em Toy Story, o Andy usa um chapéu de cowboy que não é igual ao do Woody. O chapéu dele é vermelho com uma tira branca.
exatamente igual ao da Jessie. Mas o Woody é um brinquedo dos anos 50 raríssimo. Como que o Andy tem o chapéu da Jessie? A teoria que entra para afirmar que a mãe do Andy é, na verdade, a Emily, a menininha que abandonou a Jessie no flashback de Toy Story 2, acredita? Se você olhar o quarto da Emily, você vai ver o chapéu lá. Emily cresceu, guardou o chapéu e anos depois deu pro seu filho, o Andy. Isso explica porque o Andy gosta tanto de brinquedos antigos, tá no sangue dele, e a Jessie, sem nem perceber, voltou pra família que ela mais amou. Gente, esse eu tenho pra mim que nem é teoria não, sabe? Pra mim ele é real mesmo, não é possível ter tanta coincidência sendo um filme da Pixar. A Pixar, ela é conhecida por essas conexões, então pra mim é real e pronto. O pós-vida do Cal. Bom, agora se me permitem, eu vou pesar um pouquinho o clima, mas bem rapidinho, então já prepara o lencinho, tá? Muita gente acredita que em Up Altas Aventuras, o Carl, ele morre logo após receber o aviso de despejo da casa, acreditam? Sendo assim, o resto do filme seria basicamente uma metáfora para a passagem dele para o outro lado, para o céu. O paraíso das cachoeiras seria o céu, e o Russell, aquele menininho, seria um anjo tentando ajudar ele a ganhar uma última asa, né? Que seria a última medalha que ele traz ali no filme. Porque se a gente parar pra pensar, realmente não faz muito sentido que um idoso conseguiria inflar milhares de balões sozinho, sabe? Como uma casa voando não seria abatida pela força aérea, ou qualquer coisa do tipo. Nada daquilo seria real. É a jornada espiritual de um homem tentando se reencontrar com sua esposa, a Ellie. O Russell aparece como uma criança porque é a forma de um guia puro para levá-lo ao destino final. A gente pode até pensar que é um filme, um desenho, que os animadores não estão preocupados com esse tipo de realismo, mas se você conhece um pouquinho o trabalho da Pixar, sabe que eles estão muito preocupados com realismo, tá? É aqui que essa teoria mais se sustenta, e apesar de ser a mais pesada da lista, pra mim ela até que faz sentido. Boo, a viajante no tempo. Bom, vamos aliviar um pouquinho, liberar um pouquinho o clima. Vamos falar rapidinho da base da teoria mais famosa da Pixar, a teoria Pixar. Qualquer dia eu posso explicar ela completinha aqui pra vocês, mas agora eu vou focar apenas em Monstros S.A. e na personagem Boo. Em Monstros S.A., a Boo aprendeu que portões podem levar a outros lugares. E a teoria diz que ela ficou tão obcecada em encontrar o Sully, o gatinho, que passou a vida toda tentando dominar a magia das portas. Sendo assim, ela teria virado a bruxa lá de Valente. Pera aí, eu sei que tá um pouco confuso, mas eu vou te explicar certinho as evidências que comprovam essa teoria. Na oficina da bruxa, em Valente, que se passa séculos antes, há uma escultura de madeira do Sully. Ele tá perfeitamente esculpido ali. Além disso, a bruxa desaparece toda vez que passa por uma porta, exatamente como os monstros de Monstros S.A. A Boo teria viajado no tempo para a Escócia medieval para tentar encontrar o seu gatinho, usando a magia das portas que ela conheceu quando criança. E essa parte de voltar no tempo, eu precisaria separar num vídeo longo para explicar a teoria da Pixar completa e o porquê dela viajar no tempo, mas basicamente, explicando só essa parte rapidinho para vocês, a teoria diz que as portas dos Monstros S.A. não levam para um mundo diferente como a gente imagina quando tá vendo o filme, mas sim pro passado, quando a Terra ainda era dominada por humanos, porque depois ela seria dominada por monstros. Por isso a Boo viveria de épocas em épocas caçando o seu gatinho. Nemo é uma alucinação. E como a gente tá na vibe Pixar, a próxima também é da Pixar, mas não é aquela teoria que une tudo não. É uma teoria apenas de Procurando Nemo. E bem pesada, tá? Então se prepara. O nome Nemo, em inglês, significa ninguém. No início de Procurando Nemo, uma barracuda que por sinal me dá arrepios até hoje, ataca a família do Marlin e ele perde tudo. Ele perde tanto a esposa quanto os filhos que estavam em ovos no ninho, sobrando apenas um ovinho, o do Nemo. A teoria sugere que o Nemo também morreu naquele ataque. O filme inteiro é uma representação das 5 fases do luto de um pai traumatizado. Começando pela negação, quando ele finge que o ovo sobreviveu. A raiva, quando briga com o Nemo por nadar longe demais em uma área perigosa. Negação, a jornada pelo oceano. Depressão, quando ele vê o Nemo no saquinho e acha que o Nemo morreu novamente. E finalmente a aceitação, quando ele deixa o Nemo livre, né, o filho dele ir. É uma visão muito sombria, eu sei, mas dá uma profundidade psicológica enorme para uma super proteção do Marlin. Essa eu vou ser bem sincero para vocês, porque Procurando Nemo é um dos meus filmes, se não o meu filme favorito da Disney. Eu acho ele muito fofo, então esse daqui eu vou escolher não acreditar, tá?
A Pequena Sereia. E pra fechar, vamos conectar a Terra do Nunca com o fundo do mar, voltando pro oceano da Disney, galera. Em A Pequena Sereia 3, descobrimos que a mãe da Ariel, a rainha Athena, foi morta por um navio pirata. Agora, eu preciso que você olhe para as sereias que aparecem no filme do Peter Pan. Uma delas é ruiva e tem a cauda exatamente da cor da Athena, a mãe da Ariel, e morre de medo de piratas. A teoria diz que o navio matou a mãe da Ariel, que o navio era o do Capitão Gancho, que é o vilão do filme do Peter Pan. Isso explicaria porque o Rei Tritão odeia tantos humanos. Não é apenas preconceito, é medo, é luto. Ele perdeu o amor da sua vida para um pirata. E pelo que vemos no filme, o Rei Tritão não tem o menor interesse em distinguir os humanos. Piratas, cozinheiros, príncipes são todos humanos, ele quer manter a maior distância possível. Gente, isso colocaria o Gancho como um dos vilões mais cruéis de todo o universo da Disney, porque além de infernizar a vida das crianças perdidas, ainda teria feito a mãe de uma das princesas mais queridas da Disney ter ido de arrasto. Bom, depois de tudo isso, fica até difícil acreditar que são apenas filmes isolados, né, galera? Parece que a Disney tá tecendo uma história imensa sobre uma família, perda, conexão, que atravessam gerações. Eu, particularmente, acho incrível esse conteúdo de teorias, porque algumas eu já trato como verdade, tá? Pra mim não é nem teoria. Se eu decidir que é verdade, na minha cabeça é verdade. De tão verossímil que ela é, cara. Outras dá até raiva de tão sombrio e triste que elas são, vou falar a verdade. Então aí eu já escolho não acreditar, tá? Eu escolho qual que eu vou acreditar, não importa se faz sentido. Mas o meu trabalho aqui tá sendo apresentá-las pra vocês. Mas e você? Qual dessas teorias faz mais sentido na sua cabeça? Tem alguma coisa que eu esqueci de falar aqui? Comenta aqui embaixo porque eu leio tudo, tá? Não esqueçam de se inscrever no canal para mais análises como essa e curtir o vídeo porque isso me ajuda demais. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!